Todo mundo sabe que hoje em dia a maioria dos carros não tem mais aquele capricho no acabamento e são vendidos com preços absurdos. E muita gente não concorda com isso, porém, muita gente também não liga. Mas como o nosso canal aqui gosta de jogar fogo em polêmicas, vamos falar dos carros com piores acabamentos de cada categoria. É isso aí, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Fique até o final porque o vídeo promete. Lembrando que esse vídeo aqui é apenas a minha opinião, de acordo com a minha experiência e vivência, testando e conhecendo carros por aí, beleza? Você pode discordar e até sugerir outros carros também. Também não quer dizer que se o carro aparecer aqui, que ele seja horrível, que seja ruim, ou que o acabamento seja realmente horroroso. Não, às vezes é também porque é inferior aos concorrentes. E sempre tem o melhor ou o pior, né, gente? Fazer o quê? Mas vamos lá que a gente vai explicar também para ficar mais abrangente. Vou falar de carros novos que ainda são vendidos como novos, 0 km, que estão em linha, e também de carros que saíram de linha, que você acha somente no mercado de usados. Então vamos começar com a categoria dos aventureiros compactos, que é esses sub-SUVs aí. Cara, isso é aventureiro. Nivus, Pulse, Fastback é aventureiro compacto, não é SUV coisa nenhuma, na minha opinião, beleza? Por isso que eu estou chamando de aventureiro compacto. Então vamos falar primeiro de um modelo 0 km. Muita gente pode falar, é o Nivus. Sim, realmente, o Nivus tem um acabamento bem zoado. No carro que eu gravei aqui no canal, o carro tinha 5 mil e poucos km rodados e já batia plástico. Mas, meus amigos, acredite, eu acho que desses novos aí, o Fiat Fastback é o piorzinho. Cara, procura no YouTube aí, reclamação de donos desse carro. É muito mais reclamação que Pulse do que Nivus, principalmente com peças mal encaixadas, peças soltas. É uma vergonha, gente, mas eles têm sim um nível de acabamento muito similar ao do Nivus, onde o Nivus compensa com a beleza externa ali e encaixe de acabamentos, mas o material e barulhos são complicados. Já o Fastback e Pulse, né, eles ganham na textura ali, é mais lisinho o plástico, mas perdem feio no quesito arremate e encaixes também. E para a gente fazer a parte de carros usados, eu vou falar aqui de um aventureiro compacto mais antigo, que já saiu de linha, mas hoje você encontra no mercado de usados, que é o Volkswagen CrossFox geração 1. O geração 2 melhorou consideravelmente o acabamento, porque o acabamento dos primeiros Fox, meus amigos, eram horríveis. Eu acho assim pouca coisa melhor do que do Gol G4. Então tá aí, ó, Fiat Fastback e Fox Cross, né, a versão aventureira geração 1. Haja polêmica nos comentários. E agora na categoria dos carros subcompactos, que ficam abaixo dos compactos ali, pouca coisa. E hoje, como 0 km, a gente só tem duas opções no mercado, que é o Fiat Mobi e o Renault Kwid. Eu elegi o Renault Kwid como o pior dessa categoria no quesito acabamento, mesmo ele tendo melhorado substancialmente o acabamento em relação às versões anteriores, que eram piores, os encaixes eram mais zoados. Ficou melhorzinho nesse aí, mas o Fiat Mobi, apesar de não gostar muito dele, ele tem um acabamento um pouco melhor do que do Renault Kwid, meus amigos. Os encaixes são melhores, a textura dos plásticos também é mais agradável até você de olhar, assim, na minha opinião. O Kwid realmente tem um acabamento bem zoadinho, por isso que eu coloquei aqui ele como o pior da categoria, porque só tem dois como 0, né? Tem que ter um melhor e um pior, não tem jeito. Apesar de, como disse, hoje está muito mais decente do que já foi. Mas na categoria de usados aqui de subcompactos, tem um subcompacto que é uma verdadeira porcaria. Volkswagen Up, calma que eu sei que tem pior que ele. O Up não tem nem acabamento na porta. Vamos tirar ele porque tem um que ganhou, que é o Chery QQ geração 1. Aquele carro ali tem um acabamento horrível. O carro com poucos anos de uso, cara. As peças quebravam, soltavam, só faltava esfarelar o banco, cara. Soltava pedaço. Isso daí, cara, ó, é campeão para tirar o Up da jogada, que também o acabamento é bem zoado. Mas o Chery QQ1, ó, tão de parabéns! E agora vamos à categoria de hatches compactos. Cara, tem muito carro no mercado ainda 0 km nessa categoria, só que tem um que realmente perde, assim,
a distância no acabamento, que é bem pobre, o visual é esquisito, o plástico é grosseiro, que é o Volkswagen Polo, meus amigos, principalmente as versões mais baratas ou menos caras, que é o Track e o MPI. Cara, o acabamento realmente é muito espartano, do nível do Gol, que saiu de linha, mas o Gol é um projeto antigão, de 2008, a gente até entende, mas o Polo, cara, realmente é complicado. Nas Europa, o Polo tem até soft touch no painel, aqui é aquele plástico tipo lixa, né? Fazer o quê? Repito, o acabamento passa batido, já testei, já dirigi, já aluguei, não me incomodou ao ponto de eu detestar não, mas dentre os concorrentes, o Polo, que tem um acabamento mais fraquinho, o pior da categoria dos novos. E agora tem uma briga feia na categoria de usados de hatches compactos com os piores acabamentos. Chevrolet Celta geração 1 e Volkswagen Gol geração 4. Que briga de titãs com acabamento ruim, mas eu julgo o do Celta G1 ser pior. Gente, é muito tosco, a porta não tem peça separada, é tudo inteiriça, sabe? A textura é pior do que a do Gol G4, aquilo só de olhar já faz barulho. A GM fez o Celta pensando num Corsa B mais simples, e de fato era, só que o acabamento do Corsinha B pé de boi era anos-luz melhor do que do Celtinha G1, né? Fazer o quê? Quando o Celta recebeu o facelift, que é o Celta G2, o acabamento continuou fraco, mas ficou bem melhor do que era. Ou menos pior, né? E agora vamos aos sedãs compactos, meus amigos, que são variantes de hatches compactos. E eu vou eleger aqui dos concorrentes entre eles, o Volkswagen Virtus, cara. O Volkswagen Virtus tem um acabamento mais fraco da categoria. E vou te falar, você pode até falar, ah, Vinícius, mas o Logan tem um acabamento horrível também, mas o Logan tem esse mesmo acabamento desde 2013 para 2014, então é um projeto defasado. Agora o Virtus não, o Virtus é um projeto mais recente, de 2018, foi reformulado agora, e a Volkswagen não melhorou nada, continuou a mesma baixaria, colocou um courinho ali, bem vagabundinho no painel nas versões topo e do lado da porta ali, mas o plástico continua o mesmo. Eu sei que os primeiros Virtus e Polo eram piores, parecia uma navalha na porta ali, mas cara, é um carro muito caro. Aí você tem o Honda City, que tem um acabamento de plástico também, ok? Mas bem superior. Toyota Yaris, o Nissan Versa novo. O Virtus da categoria, entre todos, é o piorzinho. O Logan já está saindo de linha, não vou nem contar ele, como já falei, um projeto muito antigo, mas o Virtus, na minha opinião, tem um acabamento ruim, viu? E na categoria de usados tem o Renault Logan geração 1, cara, que é um sedã compacto também, que tem um acabamento super simples, bem básico assim, chega a ser feinho, né? O plástico é bem grosseiro, faz muito barulho, mas no mercado de usados é perdoável você comprar um carro desse aí por 20 e poucos mil reais, já bem abaixo do valor do que ele era, enfim, desvalorizado, digamos, né? Porque é um carro barato, né? O Virtus aí é 0 km, mas a gente tem que falar aqui dos usados. Eu pensei no Logan G1. Se você tem uma sugestão, conta para a gente nos comentários, que de cabeça assim eu não lembrei. E agora chegamos na categoria de sedãs médios, meus amigos. Sedãs médios priorizam assim ter o interior mais bem construídos, assim com um pouquinho mais de luxo, né? Eu falo luxo, gente, porque no Brasil sedãs médios novos, né, são carros que atingem o público-alvo, que tem uma situação financeira mais avantajada, assim, digamos, né? E a gente já teve um monte de carro com acabamento bom, e hoje de sedã médio a gente tem poucos, né? Temos o Cerato da Kia, temos o Jetta GLI, que é um sedã médio esportivado, nem conto muito. Temos o Honda Civic novo, o híbrido também, que tá caro pra caramba. Temos o Toyota Corolla, que dentre os carros tem um dos melhores acabamentos, né? Antes de sair o Civic novo, que tá com acabamento bom também, bem legal, mas o Corolla novo tem um acabamento bacana. Painel praticamente todo soft touch, as 4 portas suave ao toque também, o plástico onde tem é bonitinho, é um carrinho silencioso por dentro, enfim. Agora, tem um carro que já está com um projeto mais ultrapassado, que desses concorrentes aí, infelizmente tem um acabamento mais fraquinho, que é o Chevrolet Cruze. Mas antes de você me bater aí nos comentários, o acabamento não é ruim, gente. Dentre os concorrentes, ele é o pior. Por quê? Ele não usa um plástico escroto, duro, grosseiro, não. Ele usa um plástico liso, tipo um vinil de antigamente, né? Mas não é suave ao toque na maioria, nas portas, no painel. No painel só tem um corinho ali e nada mais. Eu acho um pouco complicado um sedã médio tão caro como o Cruze hoje
ainda ter um acabamento assim. Porém, o projeto é de 2016, mas como oferecido zero também, eu acho que vale a pena falar isso aí para você. E um sedã médio polêmico, que tem um acabamento fraco, na minha opinião, que decepcionou muita gente. Inclusive nos Estados Unidos, quando esse carro foi lançado, muita gente reclamou e a montadora mexeu nisso, mas aqui no Brasil deixou pra lá, né? Que é o Honda Civic G9. O Civic sempre teve um acabamento legal. Chegou no G9 e ficou porco. Um plástico que, sinceramente, tem uma texturinha diferente, mas não é lisinho, é um pouco grosseiro, é muito plástico duro. Em todos que testei e já andei, faz muito barulho de plástico, até porque o Civic G9 tem uma suspensão mais dura e isso leva o carro a ter um acabamento mais fraco dos seus concorrentes. Renault Fluence, o Nissan Sentra dessa época um pouquinho melhor, o Toyota Corolla é melhor, até o Jetta MK6 tem um acabamento melhor, gente. Mas o Civic G9, para mim, é decepcionante. É um dos piores acabamentos de carros usados da sua categoria. Desculpe se você não concorda, mas o Civic é um excelente carro. Eu recomendo para você, mas o acabamento dele deixa a desejar devido à sua concorrência ser melhor. E agora os SUVs compactos. Você pode não concordar que sejam SUVs compactos, mas o mercado chama eles assim, né? Que é um SUV menor mesmo, a carroceria SUV. Eu vou eleger para você aqui não é o T-Cross, porque o Polo Virtus tem o mesmo acabamento que ele. O T-Cross realmente tem um acabamento fraco para sua categoria, mas tem um SUV compacto que está perto de sair de linha, mas ainda oferecido como zero aqui no Brasil, que tem um acabamento que deixou mais a desejar, é um carro muito caro, é o Renault Captur, meus amigos. O Renault Captur é lindo, até por dentro é bonitinho também, mas cara, aquele acabamento de Duster antigo ali não dá. A Renault com facelift tentou colocar um courinho no painel, mas você vê que o carro por dentro não tem uma qualidade equivalente ao seu preço. Até o T-Cross, que é muito caro, né? Ele até te engana com visual na versão Comfortline, na Highline, que é bonitinho, apesar do plástico ser esquisito. Mas, cara, o Captur não. Você entra no carro e sente aquela pobreza interior. Como usado vale a pena, mas zero eu descartaria pelo acabamento. É um carro muito bom, espaçoso, mecânica confiável hoje em dia também, tem um 1.3 turbo aí, em parceria com a Mercedes-Benz, mas o acabamento dele é o mais fraco dos concorrentes. Desculpa aí, mas é a minha opinião, tá? E na seção de carros usados, em SUVs compactos, eu vou te falar os primeiros Renault Duster, meus amigos, que era assim, cabuloso o acabamento, parecia um Sandero antigo mesmo e ponto final. Era sim até pior do que o EcoSport G2, porque quando chegou o Renault Duster aqui no Brasil já tinha a nova EcoSport, a geração 2. Cara, a primeira versão da geração 2 do EcoSport tinha um acabamento inferior do que das últimas agora, que saíram de linha em 2021, mas era até passável, viu? Bonitinho ali, coisa e tal. Mas o Renault Duster não, era muito grosseiro aquele acabamento das primeiras versões, nos primeiros anos. Depois a Renault foi melhorando um pouquinho no meio de vida e trocou aí a geração, ficou bem melhor do que era o acabamento. Mas as primeiras Duster, meus amigos, tinham um acabamento muito grosseiro. E realmente, dá para levar de boa, sempre recomendo esse carro. Mas entre os concorrentes, como o vídeo dos piores acabamentos por categoria, o Duster leva essa daí no quesito de usados. E chegamos na categoria pessoal de valor, né? Que é dos SUVs médios. Nós temos aí vários carros: Corolla Cross, Compass, Volkswagen Taos e vários outros modelos. O Corolla Cross ele tem um acabamento inferior ao Corolla Sedan, sim. Não tem um painel todo soft touch, deixaram o plástico em cima ali, pelo menos as 4 portas são suaves ao toque, o plástico é decente, enfim, o carro não fica fazendo barulho. Agora, o pior da categoria como zero, para mim é o Volkswagen Taos, porque ele substituiu as versões regulares do Jetta, que tinha um acabamento bacana também, para colocar o Taos, que tem um acabamento bem inferior. O painel todo é de plástico, colocaram um courinho ali na parte de baixo, mas você vê que a qualidade do plástico em cima é bem tosca. Quem já andou num Taos ou já testou, pode falar aí. Já viajei, já fiquei final de semana com esse carro, que não era meu nem era alugado, era de um amigo. Eu não gostei, o acabamento deixa a desejar. E a porta de trás é horrível o acabamento. É bem pobre, para um carro que está beirando os 200 conto a versão de entrada, né? Aí não dá, né, Volkswagen? Vou te contar. Então, dentre os concorrentes, o Volkswagen Taos, na minha opinião, tá, gente? Tem o pior acabamento dessa categoria como 0 km, mas não é horrível, não. Dá de boa para você sobreviver ali, mas como falei, dentre os concorrentes é o piorzinho mesmo. E dentre os usados na categoria de SUVs médios, vou eleger a antiga Blazer, meus amigos. Não essa Trailblazer não,
A anterior tinha um acabamento bem zoado, projeto muito antigo, porém fazia muito barulho. Tu já andou de Blazer antiga? Nem digo tão antiga as últimas, 2009, 2010, cara, faz muito barulho, parece uma escola de samba, amigo. Por isso que eu coloquei aqui no vídeo, mas não vou detonar o carro por causa disso, é apenas um detalhe. Beleza? Não fica chateado comigo não, hein? E chegamos na categoria das picapes pequenas, ou picapes compactas, ou picapes leves. Como 0 km hoje, não temos muitas opções. Temos aí a Oroch, né, a Toro, a Saveiro, a Estrada e a Nova Montana. Sendo que a Toro e a Oroch são quase que intermediárias. Porém, hoje no mercado, a Oroch acaba competindo diretamente com a Estrada e com a Saveiro, porque vende menos do que a Toro, né? Temos a Nova Montana também, que saiu aí, que é entre uma Estrada e uma Oroch, assim, mais ou menos. Enfim, eu vou considerar todos esses como picapes leves, tá? Então, a pior de todas, 0 km que temos ainda hoje no Brasil, é a Volkswagen Saveiro, que é o mesmo acabamento, ó, de séculos. A Estrada mudou de geração depois de um tempão baseada no Palio, e ganhou um acabamento melhor do que da Saveiro. Não é grande coisa, claro, mas a Saveiro, cara, é o mais pobrinho de todos, viu? Então, sem mais o que falar, Saveiro 0 km tem o pior acabamento na sua categoria. E nas picapinhas usadas, é a Saveiro G4, porque o Gol G4 tem um acabamento muito ruim. E a Saveiro G4 replicou tudo de ruim que tinha naquele carro. O acabamento lixo, bate pra caramba. Você tirou da concessionária, já sai tocando um samba ali dentro. Não é sacanagem não, gente. O negócio é verdade. O acabamento é, ó, zero. E para fechar esse vídeo polêmico, temos a categoria de picapes médias e vamos começar falando de um modelo oferecido ainda como 0 km aqui no Brasil, que é a Chevrolet S10. Sim, a S10, dentre a Ranger, a Frontier, a Mitsubishi L200, na minha opinião, até um pouco pior do que a Hilux, que é bem sequinho o acabamento, né? Toda picape média, geralmente, gente, tem um acabamento em plástico mesmo, porque são carros feitos para o trabalho, os montadores falam que é mais fácil de limpar, tu pode até jogar uma borracha ali, brincadeira, não vai fazer isso não, né? Pegar um paninho úmido, limpar para tirar o barro, enfim. Beleza, eu entendo, mas é muito caro, né? Essas picapes são quase que de luxo aqui no Brasil, né? Em outros países não é. Enfim, gente, a S10 tem um acabamento mais fraquinho das concorrentes. É ruim, Vinícius? É péssimo? Não. Dentre as concorrentes é a pior. Se a Amarok tivesse em linha, eu falaria dela, só que a Amarok deixou de ser importada, não sei se vai voltar até a data de gravação desse vídeo, no final de abril de 2023, a Volkswagen não voltou com ela, mas a Amarok aparece como pior acabamento na categoria de picapes médias usadas, cara, principalmente as primeiras. Eu lembro, cara, que eu comprei um Golzinho zero na época, no final de 2012, e tinha uma Amarok no showroom, né? Eu fui olhar a Amarok e falei, pô, cara, painel igual do Gol que eu comprei, lixo, hein? Pois é, gente, o acabamento é realmente bem porco, assim. A Volkswagen melhorou um pouquinho depois, mas continuou o padrão bem baixo. A Amarok tem um acabamento zoado mesmo. Desculpe os fanboys. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo polêmico, de curiosidades e opinião também. Lembrando que é apenas a minha opinião, tá? Se você quiser discordar, fique à vontade, cara. Mas vamos respeitar a galera aí. Agora comenta aí se você trocaria algum carro que eu falei aqui. Fica à vontade de comentar, ou sugeriria mais carros também. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp e redes sociais, principalmente os donos desses carros aqui, para eles ficarem pistola. Siga o canal nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto, confira os outros vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva, é de graça, não dói, clica no sininho para receber notificações. Conheça o meu canal de games antigos também. E tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!